Olá, eu sou o André Anés, e eu gostaria de ter um tempo de meditação com você. Você que é da Igreja Batista em Quitaúna, na qual sou pastor, em que eu pastoreio, ou você que está me acompanhando aí pela internet nesses dias na sua casa. E eu quero te convidar a meditar comigo hoje no Salmo de número 48 e te encorajar a ler o texto comigo, mas não ler o texto somente com seu intelecto, somente com a sua razão, mas permitindo que a palavra de Deus, que cada palavra do salmista possa penetrar a sua alma, penetrar o seu coração e produzir fruto de transformação, que essa meditação, que essa leitura fisgue no seu coração, quem sabe uma nova oração, uma nova forma de se expressar diante do Senhor, diante de Deus. E eu quero começar lendo a Nova Versão Internacional e depois nós vamos ler também a Bíblia, a Mensagem. Salmo 48 diz assim: Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas do Zafon é o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como sua proteção. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou. Contorceram-se como a mulher no parto. Foste como o vento oriental quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus. Deus a preserva firme para sempre. No seu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorram Sião, contornando-a, contem as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Amém. Leio agora a Bíblia, a Mensagem, que diz o seguinte: Majestoso é o Eterno. Os louvores ecoam na cidade de Deus. Teu monte sagrado é alto de tirar o fôlego, é a alegria da terra. O monte de Sião é visto no norte, a cidade do Rei do mundo. Deus está na sua cidadela, elevada, inatingível. Os reis se uniram e vieram todos juntos, deram uma olhada e balançaram a cabeça. Depois se dispersaram e fugiram. Eles se curvaram de dor, como se fossem mulheres em trabalho de parto. Tu esmagaste os navios de Tarsis, com uma tempestade vinda do leste. Ouvimos a notícia, depois vimos com os próprios olhos na cidade do Senhor dos Exércitos de anjos, na cidade do nosso Deus, estabelecida sobre sólidos alicerces, firme para sempre. Nós meditamos no teu amor em ação. Deus, esperamos no teu templo. Teu nome, ó Deus, evoca uma sequência de louvores onde quer que seja pronunciado, perto ou longe. Teus braços sempre cheios de bondade em ação. Alegre-se, monte de Sião, dancem, filhas de Judá. Ele cumpre o que promete. Circulem por Sião, tomem sua medida, contem o número de seus fortes. Observem seu baluarte inclinado, subam os cumes de sua cidade satélite. Então poderão contar à próxima geração com todos os detalhes a história de quem é o nosso Deus para sempre, que nos guia até o fim dos nossos dias. Amém. Amém. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito da experiência de habitar na cidade de Deus. Eu acredito que a maioria de nós
habitamos, residimos e moramos dentro de espaços urbanos. Nós estamos habituados a conviver com cinza, a conviver com trânsito, a conviver com movimento, com gente. Isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada. Porém, a gente percebe claramente que a cidade que é a nossa casa comum, a cidade que é o nosso lar, a gente percebe que essa cidade ela não é o que ela deveria ser. Nós claramente identificamos nos nossos centros urbanos, nos lugares em que nós habitamos, nós ouvimos notícias e presenciamos também, testemunhando pessoalmente a crueldade, a maldade que existe no nosso meio, a maldade que existe no meio da nossa cidade, as injustiças que assolam os centros urbanos, as desigualdades que assolam todo mundo que mora e habita dentro desses complexos urbanos. Nós vemos e testemunhamos injustiça de toda espécie. A gente presencia e sabe de uma maneira muito clara e nítida que a cidade que nós habitamos ela não é aquilo que deveria ser. O mundo em que nós habitamos não é aquilo que deveria ser. Porém, o salmista aqui, ele fala a respeito de uma outra cidade. E não é uma cidade qualquer. Ele fala a respeito da cidade de Deus. E ele mostra pra gente, evidencia pra nós quais são as características que permeiam essa cidade. O que significa habitar numa cidade cujo Deus é o Senhor. O que é você experimentar a realidade de viver dentro de um lar, dentro de uma casa, dentro de um ambiente urbano cujo Deus é o Senhor. Essa cidade de Deus que o salmista fala, ela é sem dúvida um lugar que deveria ser uma referência para todos nós, uma referência para todos nós que habitamos em cidades, em localidades, de como deveríamos viver e habitar dentro desse tipo de complexo. E ele vai elencar uma série de características aqui na sua poesia que podem nos servir de norte sobre como deve ser a cidade em que nós habitamos. O povo de Israel, a cidade de Deus, foi criada pelo próprio Senhor para ser esse farol, para ser essa referência para todos os habitantes da terra. Quais são as características dessa cidade de Deus em que o Senhor habita aqui no Salmo? Em primeiro lugar, a gente vê que é um lugar de alegria. A cidade de Deus é um lugar alegre. É um lugar que contracena com a tristeza, ou melhor, é um lugar em que a alegria habita de tal maneira em que a tristeza não faz parte desse convívio, não faz parte dessa localidade. E a alegria, ela é fruto, pelo que a gente consegue perceber na poesia do salmista, ela é fruto de uma beleza. Porque a cidade, e principalmente aqui conforme o salmista nos atesta, o monte sagrado de Deus é um lugar em que as pessoas que o observam, elas perdem o fôlego, elas ficam extasiadas, elas ficam alumbradas, elas ficam maravilhadas, porque é um lugar em que habita a beleza, em que habita o belo. E a cidade de Deus é um lugar do belo, é um lugar em que os nossos olhares, eles não olham, não observam somente aquilo que é óbvio, mas o nosso olhar, ele é capaz de perceber diante da beleza da cidade de Deus algo que transcende o óbvio. Por isso a beleza, ela é uma fonte de alegria, né? Muito diferente, infelizmente, das nossas cidades, em que a maldade, em que a injustiça certamente faz com que a alegria ela fique encoberta. A gente percebe também nessa cidade de Deus que é um ambiente seguro, é um ambiente protegido, é um ambiente em que os cidadãos desse espaço, não existe a possibilidade deles serem coagidos por reis de outros lugares, por lideranças autoritárias que coloquem em risco os habitantes da cidade, que manipulem os habitantes da cidade, que tentem de alguma maneira autoritária
constranger esses habitantes para que eles deixem de desfrutar da alegria e da beleza da cidade na qual habitam. E essa cidade é protegida pelo próprio Deus. Deus é o Senhor que protege, cuida de toda essa cidade, de nenhuma forma permitindo que qualquer tipo de rei venha ameaçar o forte, a fortificação dessa cidade que está instaurada e garantida pelas mãos do Eterno, pelas mãos do Altíssimo. Portanto, quem habita esse lugar tem plena convicção de que está seguro, de que nada vai acontecer de errado, abalando as estruturas desse tipo de cidade. É justamente por conta da segurança também que brota dentro dessa cidade de Deus, emana dessa cidade de Deus esperança. Esperança para todos os povos, esperança para todos aqueles que vivem com medo, que vivem inseguros. A cidade de Deus é um lugar de esperança, é um aprisco para esses que estão sobrevivendo em outros lugares. A cidade de Deus é um lugar em que eles podem vir e habitar, e certamente eles estarão protegidos e vão estar com o coração cheio, regado da esperança que provém da cidade de Deus. A gente percebe também que a cidade de Deus é um lugar do amor divino. Quem habita a cidade de Deus, os cidadãos da cidade de Deus, estão sempre recebendo e sendo alvo de graça de Deus, misericórdia divina e um amor que é um amor leal, ou seja, é um amor que não oscila, é um amor que não falha, é um amor que não erra. Quem habita a cidade de Deus certamente é alguém que é alvo desse amor do Eterno, desse amor do Altíssimo. Portanto, que alegria que é poder participar e viver dentro desse tipo de cidade. A gente percebe também que a cidade de Deus é um lugar em que habita a justiça divina. E aqui a gente consegue perceber claramente que existe, por parte do Deus que governa a cidade, uma atitude ética para com seus habitantes, para com todos aqueles que habitam e residem nesse lugar. Porque quando a gente pensa em justiça, especialmente no Antigo Testamento, a justiça ela é descrita, ela é detalhada à luz de todo o profetismo hebraico, de todo o profetismo hebreu, à luz dos profetas. Profetas esses que lutavam pela causa do pobre, do órfão, da viúva. Em outras palavras, a justiça que impera na cidade de Deus é uma justiça que não tolera a opressão, que não tolera a escravidão, que não tolera que nenhum tipo de pessoa tenha a sua dignidade afetada e violada por pessoas que visam viver com lucro, visam explorar o próximo. A cidade de Deus é um lugar em que impera a justiça de um pai que ama todos os seus cidadãos, que luta e trabalha para que a cidade ela seja um lugar de justiça, de fraternidade, um lugar de igualdade, um lugar em que ninguém viva de uma maneira oprimida, seja lá por quem for. Portanto, é um lugar em que existe ética, não é um lugar do anticristo ou do anti-reino de Deus. Muito pelo contrário, é um lugar onde habita o Cristo, onde habita Deus, onde habita a justiça, onde habita todo tipo de ética que defende aquele menos favorecido, que defende aquele que não pode se defender, que defende e protege aquele que está desamparado. A justiça também faz parte, sem dúvida, dessa cidade de Deus. E Deus nessa cidade, Ele é o guia para todos os habitantes, para que eles possam viver e viver a vida plenamente, viver uma vida boa, viver uma vida próspera. É muito claro, né, que o salmista, quando fala de levar todo esse conhecimento à próxima geração, a gente percebe nele uma preocupação de que haja testemunho a respeito do que significa viver
dentro dessa cidade de Deus, desse lugar em que há vida em plenitude e a vida próspera. E o desafio para nós aqui, sem dúvida, é refletirmos a respeito da nossa cidade, do lugar em que nós habitamos, a respeito dessa casa comum em que todos nós vivemos, a refletirmos da realidade que nós estamos passando e vivenciando hoje como raça humana. Essa pandemia que está nos assolando, que certamente está nos preocupando, e está nos fazendo com toda a responsabilidade que nós devemos ter, nos mantendo em casa, sem circulação, sem sair. É um sinal de que a nossa cidade, obviamente, o nosso mundo, ele está comprometido, ele não está da forma como deveria estar. Mas cabe a mim, cabe a você, especialmente nós que professamos fé no Deus eterno, no Deus Altíssimo, nesse Senhor que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Cabe a nós promovermos estes valores nas nossas cidades, nos nossos lugares em que nós habitamos e vivemos. Que nós possamos fazer das nossas cidades um lugar de ética, um lugar de esperança, um lugar de segurança, um lugar de alegria, um lugar de beleza, porque certamente são essas características que vão sinalizar para essa cidade comprometida sinais do reino de Deus no mundo. E novamente, cabe a mim e cabe a você sermos desafiados pela palavra de Deus, permitindo que ela irrigue a nossa alma para que a gente possa desfrutar dessa realidade, permitindo que o Senhor seja o Senhor de fato dos nossos corações, das nossas vidas, para que a gente possa olhar para as nossas cidades e para o nosso mundo de uma forma que transcenda o óbvio, para que a gente possa encher o mundo de beleza, encher o mundo de esperança, encher o mundo de salvação, de prudência, de equilíbrio, encher o mundo de uma ética que se preocupa com aqueles que estão desprotegidos, principalmente nesse momento em que o coronavírus está se disseminando. Que nós possamos nos comprometer e ter todo o cuidado com aqueles que estão padecendo, estão sofrendo, e pelo que tudo indica, muitas pessoas ainda vão sofrer por conta desse vírus. Então que nós sejamos responsáveis, tenhamos o cuidado ético para com todos esses que estão vulneráveis nesse momento, que a gente possa estender a mão, que a gente possa cuidar especialmente dos mais pobres, que não têm acesso muitas vezes a médico, a hospitais de uma maneira fácil, que nós possamos entender como raça, como comunidade de Jesus, que certamente sofreremos certo impacto econômico, que a gente esteja disposto a dividir com o outro, que nós estejamos dispostos a emanar para a cidade o valor ético da justiça que emana da palavra de Deus, do Senhor, para que a nossa cidade possa ter como sinal um povo que crê que existe um Deus que nos dá referencial do que é viver numa cidade governada pelo Senhor, pelo Altíssimo, pelo Eterno, pelo nosso Pai. Quero te convidar nesse momento a orar comigo pela nossa cidade e orar por nós, habitantes dessa cidade, para que a cidade de Deus possa ser sinalizada no nosso meio. Deus e Pai querido, queremos te agradecer por essa palavra que é tão oportuna nesse momento. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor seja com a nossa cidade, que a tua mão poderosa nos guarde, que a tua mão poderosa seja com todos aqueles, especialmente os que estão vulneráveis neste momento, seja com aqueles que estão preocupados, estão ansiosos, seja com aqueles, Pai amado, que estão de alguma maneira sendo gravemente afetados por toda essa situação de saúde que nós estamos passando como raça humana. Que a tua mão poderosa possa agir através das nossas vidas, Senhor, para que os valores da cidade de Deus, da sua cidade, de Sião, desse Monte Santo, sejam perceptíveis, principalmente nesses dias, Pai amado, de dor, de sofrimento, de preocupação.
principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, Pai. Eu te peço pela minha vida, que eu possa agir de maneira a promover segurança,